Você já ouviu falar da famosa história de Noé e da arca, não é mesmo? Mas será que conhece todos os detalhes? A maioria das pessoas imagina que todos os animais foram levados em pares, marchando alegremente para dentro da arca. 2 a 2, macho e fêmea. Alguns até se lembram de que os animais puros entraram em maior quantidade, 7 pares, enquanto os impuros entraram apenas um casal. Mas existe uma curiosidade pouco falada, que desperta a atenção de estudiosos, religiosos e até de quem gosta de lendas antigas. Afinal, houve um animal que foi proibido de entrar na arca de Noé. Você consegue imaginar qual foi? Hoje você vai descobrir a resposta. Mas já aviso, ela vai surpreender você. Fica comigo até o final. Porque além de revelar qual animal não entrou, eu também vou te mostrar o simbolismo espiritual poderoso por trás dessa curiosidade bíblica. E já aproveita, se inscreve aqui no canal Bíblia em Foco, ativa o sininho e deixa seu like, porque toda semana eu trago uma curiosidade que fortalece sua fé e expande o seu conhecimento bíblico. Parte 1. O contexto da arca. Antes de revelar o mistério, precisamos relembrar o cenário. A humanidade havia se corrompido. Violência, pecado e corrupção enchiam a terra. Deus, então, decide purificar o mundo através do dilúvio, mas dá a Noé uma missão: construir uma arca para salvar a sua família e os animais. A ordem de Deus é clara: 2 a 2 de cada espécie, macho e fêmea. Dos animais puros, 7 pares. Dos impuros, apenas um par. Essa distinção é interessante, porque já mostra que Deus separa aquilo que é consagrado daquilo que não é. Noé obedeceu e reuniu os animais, preservando a vida durante o dilúvio. Mas, no meio dessa história de salvação e preservação, nasce uma dúvida que atravessa os séculos. Será que todos os animais entraram mesmo na arca? Ou algum ficou de fora? Parte 2. A tradição do unicórnio. Aqui começa o mistério. Em algumas tradições antigas, principalmente no Midrash judaico e em traduções mais antigas da Bíblia, aparece a ideia de que o unicórnio teria ficado de fora da arca. Mas de onde veio isso? A confusão surgiu por causa da tradução da palavra hebraica reem. Em versões antigas como a Septuaginta em grego, a Vulgata em latim e até na King James Version em inglês, reem foi traduzido como monóceros ou unicorn, ou seja, unicórnio. Isso fez com que, durante séculos, algumas pessoas acreditassem que a Bíblia falava desse animal mítico de um chifre só. E assim nasceu a tradição. O unicórnio, por orgulho ou por se recusar a entrar, teria sido o animal que não entrou na arca. Mas será que isso é verdade? A resposta é não. Parte 3. A correção bíblica e histórica. A Bíblia nunca menciona unicórnios como criaturas míticas. O que aconteceu foi um erro de tradução. Hoje, a maioria dos estudiosos concorda que a palavra reem se refere, na verdade, a um boi selvagem de grande porte. Provavelmente o auroque, Bos primigênios, um animal já extinto, mas que na época era conhecido pela sua força e imponência. Por isso, traduções modernas como a Almeida Revista e Atualizada, a Nova Versão Internacional e outras já corrigem esse detalhe, trazendo como boi selvagem, búfalo selvagem, ou até mesmo, em alguns casos, rinoceronte. Ou seja, a ideia de que o unicórnio não entrou na arca é fruto da tradição popular. Mas a verdade é que a Bíblia fala de animais reais e não de seres mitológicos. Parte 4. Por que essa confusão se espalhou? Esse mal-entendido se espalhou porque, ao longo da história, a imagem do unicórnio foi ganhando força na cultura europeia. Um animal raro, puro, forte, difícil de domar. Quando leitores antigos viam a palavra unicórnio nas suas Bíblias, criavam automaticamente essa associação.
E aí, com o passar do tempo, o povo começou a repetir que o unicórnio não entrou na arca. Não como um registro bíblico real, mas como uma lenda construída a partir de uma tradução equivocada. Parte 5. O simbolismo espiritual. Mesmo sendo um erro de tradução, essa curiosidade traz uma lição poderosa sobre a separação que Deus faz entre o certo e o errado. Na arca só entrou Noé e sua família, e logicamente os animais escolhidos por Deus, as demais pessoas, ficaram de fora. Aqueles que não entraram na arca, na época de Noé, não entraram devido ao orgulho humano. Noé e os animais obedeceram à ordem de Deus e entraram na arca. Muitos ficaram de fora. Eles representam todos aqueles que pensam: eu não preciso de Deus. Eu sou forte o suficiente para enfrentar sozinho. Eu não preciso me abrigar na arca da salvação. E aqui está o ponto central. A arca é uma figura de Cristo. Ela representa o abrigo da salvação. Quem está dentro dela está protegido. Quem fica de fora perece. O orgulho é o que faz muitos perderem a oportunidade de entrar. Parte 6. Curiosidades extras sobre a arca. Agora, deixa eu te contar mais algumas curiosidades que fortalecem ainda mais o entendimento dessa história. O tamanho da arca. De acordo com Gênesis, a arca tinha cerca de 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. Era praticamente o tamanho de um navio cargueiro moderno. Quantos animais cabiam? Não foram milhões de espécies. A palavra usada na Bíblia fala de tipos básicos. Estudiosos calculam que cerca de 16 mil animais seriam suficientes. Os 7 pares de animais puros. Deus pediu mais animais puros porque depois do dilúvio eles seriam usados em sacrifícios de gratidão. Isso mostra que o plano divino já incluía a adoração após a salvação. Esses detalhes revelam a precisão e a grandeza do relato bíblico. Parte 7. O mistério. Então, afinal, qual animal foi proibido de entrar na arca de Noé? Segundo a tradição popular, o unicórnio. Mas a verdade bíblica é outra. O texto original não fala de unicórnios, e sim de animais reais, como o boi selvagem, provavelmente o auroque, um gigante já extinto. A lição que fica é clara. O povo pode criar lendas, mas a Bíblia nos ensina a verdade. E espiritualmente, a mensagem é ainda mais poderosa. Não seja como o animal que ficou de fora por orgulho. Entre na arca da salvação, que é Jesus Cristo. A porta ainda está aberta, mas um dia se fechará. Se essa curiosidade bíblica te surpreendeu, deixa o like aqui no vídeo e compartilhe com seus amigos. Escreve nos comentários: eu escolho entrar na arca da salvação. Assim você declara publicamente a sua fé e ainda fortalece a nossa comunidade. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal Bíblia em Foco, ativa o sininho e fica atento, porque toda semana tem uma nova curiosidade bíblica reveladora para você. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida.